Qual é a vontade de Deus? Sabe, queridos, muitas pessoas estão sendo curadas porque sabem qual é a vontade de Deus sobre cura, e outras pessoas não estão sendo curadas porque não sabem a vontade de Deus sobre cura. Então hoje nós vamos falar sobre isso, e você vai sair daqui ainda mais abençoado do que você entrou. Amém? Você encontrou ali a referência? Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo 15, verso 26, diz: e disse, queridos, se é uma condição, ele diz, se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, olha só, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos. Irmãos, muita gente quer a cura, mas poucos querem dar ouvidos aos mandamentos e à palavra de Deus, não é verdade? Mas ele diz assim, se você fizer todas essas coisas, continua assim, dizendo, nenhuma, repita comigo, nenhuma. Eu vou pedir novamente, né? Talvez alguns pensam que é meio chato, não, mas a Bíblia diz, crie, por isso falei. Se você crê, você fala, amém? A Bíblia diz assim, ó, nenhuma. Repita, de novo. Eu vou falar e você repete, amém? Para ficar mais bonito, tá? Repita assim comigo, nenhuma enfermidade. Olha só, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Pois eu sou o Senhor que sara. Eu sou o Senhor que te cura. Eu sou o Senhor da cura. Perceba, queridos, que antes da promessa tem as condições, não é verdade? Tem muita gente querendo usufruir da promessa, mas eles querem ir direto para a promessa. Mas toda a promessa é precedida de condições. Eu só posso viver as promessas de Deus se eu cumprir as condições que Ele estabeleceu para mim. E nesse versículo que ele diz assim, ó, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Nenhuma. Nenhuma é nenhuma, irmãos, amém? Nenhuma é a mesma, é nenhuma em hebraico, em grego, em português, em inglês, é nenhuma. Ah, não, talvez isso aqui, talvez aquilo ali, não, a Bíblia diz nenhuma. Amém, queridos? Mas antes desse nenhuma aqui, enfermidade, existem algumas condições, ou seja, dar ouvidos atentamente à voz do Senhor. Queridos, nós precisamos disciplinar os nossos ouvidos, a nossa vida, sobre a palavra de Deus. Muitas vezes a palavra de Deus entra no ouvido e sai no outro, porque não estamos, de fato, ouvindo atentamente a palavra de Deus para guardar no nosso coração. Estamos apenas ouvindo a palavra como quem ouve um barulho de um carro passando na rua. É por isso que muitas vezes a palavra de Deus não consegue argumento nosso, da nossa parte, para produzir em nós aquilo que ela precisa produzir. Amém? Agora, se nós ouvirmos atentamente a voz do Senhor, como diz aqui, fizer o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardar todos os seus estatutos, nenhuma. Amém? Enfermidade. Eu gosto de quando Deus fala assim, ó, eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Amém? Você está animado? Vamos continuar, irmãos? Vamos continuar para nós ganharmos tempos aí. Glória a Deus. Guarde palavras-chave desse versículo, viu? Agora você vai no mesmo livro, você vai virar para o capítulo 23, verso 25. Sabe, queridos, a doença não foi criada por Deus. Deus criou tudo que Deus criou é bom, amém? O que Deus criou é bom. Deus criou o homem, Deus criou a natureza, Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas perfeitas. Mas depois do pecado, do desvio, da morte espiritual, depois, quando o homem morreu espiritualmente, o corpo passou a morrer fisicamente.
Mas antes de um homem morrer espiritualmente, não existia morte física. Amém? Não existia. Mas porque o homem morreu espiritualmente, ele se desligou de Deus, ele se desligou do veio, né? Da seiva de Deus, ele se desligou do relacionamento, do íntimo de Deus que ele tinha, e aí ele passou a morrer fisicamente também. Por quê? Porque ele morreu espiritualmente primeiro. Amém? Eu falei Êxodo 23, verso 25. Você achou ali? Servireis ao Senhor vosso Deus. Olha só, servireis ao Senhor vosso Deus. Eu vou dar um pause aqui porque eu gosto dos detalhes da palavra de Deus. Sabe, irmãos, Jesus foi o maior exemplo de servo. Jesus foi o maior exemplo do que é servir. Mas vivemos em um tempo em que as pessoas querem ser servidas, mas não querem servir. E sabe, irmãos, isso tem sido muitas vezes um empecilho muito grande para as pessoas conquistarem as bênçãos celestiais, as bênçãos do reino de Deus, as bênçãos de Deus, sabia? A Bíblia diz assim, ó, servireis ao Senhor vosso Deus. Existe uma disposição de Deus em abençoar aqueles que servem. Amém? Aqueles que servem a Deus. Diz assim, ó, servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Amém? Oh, aleluia. Aquele que serve ao Senhor tem a bênção da provisão. Amém? Tem a bênção da prosperidade, mas não é só isso aí não. Olha lá, olha só. Ele abençoará o vosso pão e a vossa água e tirará do vosso meio as enfermidades. É isso que está escrito aí? Tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril completarei o número dos teus dias. Amém? Nós servimos a um Deus que não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não muda. E aqui existe uma promessa. Mas você percebeu que antes da promessa teve a condição? Servireis ao Senhor, vosso Deus. Aleluia. Aquele que serve a Deus, queridos, de todo o coração, em espírito, alma e corpo, tem a garantia das bênçãos de Deus. E Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele, o que ele promete, ele cura. Ele cura, ele cura, né? Mas o que ele promete, ele cumpre. E a cura faz parte desse cumpre. Amém, queridos? Glória a Deus. Você está sendo abençoado. Eita, glória, aleluia. Eu amo a palavra de Deus. Agora eu quero que você abra comigo. Eu estou adiantando o Antigo Testamento porque eu quero dar mais ênfase na Nova Aliança. Amém? Mas eu só estou dando uma base para você de que a vontade de Deus é cura desde a Antiga Aliança. Desde o princípio. Deus não criou o homem para viver enfermo. Deus não criou o homem para viver doente. Deus não criou o homem para isso. Isso veio acontecer como consequência do pecado original. Amém? Você está comigo? Então ok, oh glória. Jeremias 33. Jeremias 33, 3. O telefone do céu. Não é esse versículo, mas nós vamos ler, já que nós vamos estar tão pertinho, né? Aleluia. Você pode vibrar com essa palavra, queridos? Rapaz, a palavra de Deus diz assim, o salmista diz assim, olha, a tua palavra é como mel em meus lábios. Queridos, se nós tratarmos, se nós realmente usufruirmos da palavra como esses homens da Bíblia faziam, queridos, nós vamos viver o que eles viveram. Amém? Eu falei Jeremias 33, eu falei 3, não é esse versículo, mas eu vou ler porque é uma benção, amém? Invoca-me e te responderei. Quantos querem a resposta de Deus aí? Levante sua mão. Quantos querem a resposta de Deus? Invoca o Senhor.
Glória a Deus, amém? Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém? Agora o versículo que eu quero, né? Falei que eu estava perto, né? É o 6. Amém? Versículo 6. Mas ele está uma continuação. Não, ó. Jeremias 33, nós lemos o 3, né? Nós vamos ler o 4, então, até nós chegar ao 6, pode ser? Porque assim diz o Senhor Deus de Israel a respeito das casas desta cidade, das casas dos reis de Judá, que foram derribadas para a defesa contra as trincheiras e a espada. Quando se der a peleja contra os caldeus, para que eu as encha de cadáveres de homens feridos por minha ira, o meu furor, quando desta cidade escondi o meu rosto, por causa de toda a sua maldade, versículo 6 agora. Eis que lhe trarei a ela saúde. Repita assim comigo, saúde. Eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Amém? Olha só o versículo 6. Eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Sabe, queridos, eu vou dizer uma coisa. A Bíblia diz, lá em Gálatas 6:7, diz assim: não erreis, de Deus não se zomba. Em outra versão diz: Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Sabe, queridos, existe uma colheita daquilo que se planta. Aqui no contexto está falando que aqueles homens maus da época, eles iriam colher aquilo que eles estavam plantando. Mas sobre o povo de Deus, versículo 6, amém? Sobre o povo de Deus, sobre aqueles que crescem no Deus verdadeiro, no único Deus, a Bíblia diz o seguinte: eis que lhes revelarei abundância, lhes trarei a elas saúde, cura, sararei, revelarei abundância de paz e segurança. Amém? Eita glória! É vontade de Deus a cura, não é vontade de Deus doença, não é vontade de Deus, queridos. Eu estou vindo desde o Antigo Testamento, depois nós vamos frisar mais, amém? Agora nós vamos, para finalizar os textos, né? Não, eu quero ler antes um salmo com você. Vamos ler um salmo? Salmo 105, 37. Você está numa igreja que lê a Bíblia, amém? O apóstolo Paulo, ele elogia os crentes de Bereia porque eles eram nobres. Eles eram nobres, eles conferiam, eles faziam questão de buscar na palavra tudo aquilo que eles estavam ouvindo. Salmos de número 105, verso 37, você achou aí? Aleluia! Depois nós vamos ler o 119 inteiro, né? Não, estou brincando. 105, 37 diz: então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Amém? Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Talvez em uma outra versão diz fracos, doentes, né? Enfermos. Diz enfermos? Tem outra versão que diz outra coisa? Então vamos lá, diz assim: então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só enfermo. Aleluia, amém? Agora, para finalizar o Antigo Testamento, nós vamos lá para o profeta messiânico Isaías,
capítulo 53, verso 4 e 5. Isaías, o profeta Isaías, você vai para frente um pouquinho. É um texto muito conhecido, né? Isaías 53, verso 4 e 5. Aleluia, você está sendo abençoado aí? Diz assim, queridos, Isaías 53, verso 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Queridos, Jesus foi pisado para você ser curado. Amém? Jesus enfermou na carne, ele levou na carne aquilo que não era para nós mais levar, porque ele levou. Jesus foi pisado para que nós fôssemos sarados. A Bíblia diz assim, ó, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O profeta aqui está falando como porta-voz de Deus. E ele diz, ele já fala lá que há 750 anos antes de Cristo, ele fala, fomos sarados, já fomos sarados. Fomos é passado, já é uma conquista que já aconteceu para nós. Nós já fomos sarados. Hoje é como a energia elétrica. A energia está aqui, mas a luz só vai acender se nós apertarmos a tecla. A cura já está disponível para nós, mas ela só vai acontecer quando nós ousarmos crer. Amém? Ousarmos a crer no poder de Deus, naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Amém, queridos? Então essa é a ideia, que nós venhamos realmente crer na palavra. Você está comigo? Você se anima com isso? A promessa foi feita, aí nós nos apropriamos dela. Amém? De quem que o profeta está falando aqui? Diga assim, de Jesus. Ele diz assim, ó, pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Sabe, queridos, ele está falando tanto de salvação eterna, como de cura aqui. Ele diz assim, ó, pelas suas transgressões, ó, pelas nossas transgressões, ele foi moído, pelas nossas iniquidades. Sabe, queridos, Jesus pagou um preço por nós. Não é vontade de Deus que nós venhamos viver doente. Não é vontade de Deus que nós venhamos ser patrocinadores de grandes indústrias farmacêuticas. Não é vontade de Deus que nós venhamos patrocinar as drogarias por aí. A vontade de Deus é que você ande em cura divina, ande curado e sarado. A vontade de Deus é que você pegue esse dinheiro que talvez está indo lá para a farmácia, você aplique em outra coisa, para o seu benefício, para a sua vida, sua família, seus filhos, seu cônjuge. Assim como não é vontade de Deus que você viva uma vida miserável, uma vida de pindaíba. Já ouviram essa expressão? Pindaíba. Não, queridos, a vontade de Deus é que você ande próspero. E sabe, queridos, eu não vou voltar para lá, mas você pode anotar se você quiser. Lá em Deuteronômio 28, ele vai listar as bênçãos e as maldições. E a doença, a pobreza, a doença, mas nós estamos falando sobre cura aqui, especialmente de doença. Tanto mental como também espiritual também, mas como física, amém? Mas a doença, a pobreza está listado nas maldições lá na Antiga Aliança, em Deuteronômio 28. Não é nas bênçãos. Pelo contrário, onde está listado as bênçãos, não fala doença. Fala cura. Fala viver uma vida sarado, uma vida abençoada. Então nós entendemos pela palavra que doença não é bênção. Repita assim comigo, doença não é bênção. Eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia diz, Jesus falou isso em João 10:10. Satanás veio para matar, roubar e destruir.
mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Eu pergunto para você, doença é morte ou é vida? Doença é morte. Se doença é morte, isso faz parte do diabo e não de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus não trabalha com as ferramentas do diabo. Ah, mas se aconteceu foi porque foi da vontade de Deus. Não é assim que funciona, não. Nem tudo que acontece é vontade de Deus, ainda que Ele é soberano e que Ele pode todas as coisas. Ou você acha que uma morte de alguém, que uma criancinha ser estuprada é vontade de Deus? Não é vontade de Deus, mas aconteceu. Aconteceu por causa do homem. Por causa da influência maligna que existe nesse mundo. Mas não pela vontade de Deus. Agora a Bíblia diz que Deus deu livre-arbítrio à humanidade. O homem vem fazendo plantações e também existe uma colheita. Amém? Não porque seja a vontade de Deus. A Bíblia também diz que é a vontade de Deus que todo homem seja salvo. Diz lá em 1 Timóteo 2, do verso 1 em diante, até o 4 ali. É vontade de Deus que todo homem seja salvo e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas nem todo homem é salvo. Por quê? Porque não crê, porque não quer. Mas a vontade de Deus é essa. Eu como pai, eu tenho vontade para os meus filhos, para meus familiares, para os meus irmãos. Tenho irmãos que não estão servindo a Deus, estão em uma vida miserável. A minha vontade para eles é que eles venham se encontrar no caminho da verdade, mas eles não se encontram. Não, por quê? Porque eles resolveram não entrar no caminho. Mas a minha vontade é diferente. Assim é Deus para com a humanidade. Amém? Você está comigo? Está sendo abençoado aí? Agora vamos para a nova aliança. Então abra comigo em Mateus 4, 23. Aleluia! Tem muita gente não sendo curado, vivendo uma vida de doença, porque acredita que aquela doença foi colocada por Deus, ou que é a vontade de Deus. Agora você imagina comigo, queridos, Deus falando assim, está o Pai, o Filho, o Espírito Santo, reunido, pega e fala assim, ó, Filho, Espírito Santo, vem para cá também, olha aqui. Vamos fazer o seguinte, aquele meu filho lá está meio rebelde. Vamos botar um câncer nele para ver se ele endireita. Você consegue imaginar Deus falando isso? A Bíblia diz lá em Tiago, queridos, capítulo 1, verso 17, que toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Amém? A Bíblia diz que os planos de Deus, né? Jeremias 29, 11, os planos de Deus ao nosso respeito são bons. São perfeitos. Ele deseja dar o fim que nós queremos, é a vontade dele. Jesus certa vez ele falou assim, ó, porque Jesus sabia que o homem não entendia muito a vontade de Deus, né, não conseguia identificar muito Deus. Aí Jesus falou assim, olha, qual de vós pais, sendo maus, quando o vosso filho pede um pão, você dá uma pedra? Nenhum de vós. Quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará com ele todas essas coisas. Ele estava falando, sabe o que, irmãos? Que Deus, ele ama muito mais do que um pai humano. Amém? Deus jamais vai botar um câncer em alguém para querer endireitar ele. Não, queridos. Deus vai querer o quê? A vontade de Deus é que ele viva curado e sarado, mas ele precisa muitas vezes entrar pelo caminho e ele precisa crer que Deus é o Todo-Poderoso, sim, mas que também é vontade dele que ele viva curado. Se eu perguntar aqui, quantos creem aqui que Deus é Todo-Poderoso? Amém. Um dos nomes de Deus é El Shaddai, Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas, ele é Todo-Poderoso, amém? Glória a Deus por isso, né? Agora, tem a maioria dos crentes, na verdade, dos crentes em Jesus e na palavra, né? Mas se perguntar isso, vai falar, amém, eu creio que Deus é todo poderoso. Mas se perguntar assim, e essa doença aqui é vontade de Deus, sim ou não?
tem muitos crentes que não sabem se é vontade de Deus. E tem muitos até afirmando, essa doença aqui é vontade de Deus. Sabe quando essa pessoa vai ser curada? Nunca. Porque está atribuindo a Deus aquilo que não tem parte com Deus. Você pode dar glória a Deus aí, aleluia. Se eu não creio, se eu creio que aquilo é vontade de Deus, como é que eu né? Não, se é vontade de Deus, agindo Deus, quem impedirá? Se é vontade de Deus, agindo Deus, quem impedirá? Queridos, se doença é vontade de Deus, fecha os hospitais, porque você vai estar agindo contra o diabo, contra Deus, e a favor do diabo. Você entende? Se doença é vontade de Deus, então não leve ninguém enfermo para o hospital, porque você vai estar agindo contra a vontade de Deus. Doença não é vontade de Deus, porque ela é morte, ela é roubo e ela é destruição. João 10:10. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Doença ela mata, ela rouba e ela destrói. Amém? Vamos avançar, né? Glória a Deus. Você abriu lá? Eu falei Mateus 4:23, né? Eita glória. Vamos ver como que Jesus agiu, né? Sabe, irmãos, lá em Hebreus capítulo 1, verso 3, diz que Jesus é a exata expressão de Deus na terra. Como que é Deus? Eu quero conhecer Deus, pastor. Olha para Jesus. É isso que a Bíblia está falando. Jesus é a exata expressão de Deus na terra. Então, como é que Deus é? Eu quero saber como Deus é. Olha para Jesus. Como ele agiu na terra? Exatamente a vontade de Deus. Jesus falou assim, eu não faço eu faço aquilo que meu pai pede para me fazer. Eu faço a vontade do meu pai. Amém? Então vamos ver como Jesus agiu quando ele se deparou com doenças. Eu falei Mateus 4:23, né? Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando algumas doenças. Está escrito todas aí? Não tem alguma doença assim que seja assim muito assim impossível para Deus? Não tem alguma doença assim que é muito, não, essa doença aqui, eu acho que Deus não cura, só aquelas ali. Não, ele diz assim, ele percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E esse toda em hebraico, em grego, em inglês, em português, em francês, é toda mesmo, irmãos. Jesus percorreu por todas as cidades da Galileia, curando todas as doenças e enfermidades. Agora, queridos, se doença é vontade de Deus, Jesus estava agindo contra a vontade de Deus. Porque ele estava curando todas as doenças. Jesus não estava fazendo distinção, esse aqui eu curo, esse não curo, né? Como tem aquela brincadeira, bem me quer, mal me quer, né? Com Jesus não tem esse negócio bem me quer, mal me quer. Com Jesus é sempre bem me quer. Porque ele sempre quer bem, nos quer bem. Amém? Glória a Deus. Então é todas as doenças. Ele cura, é vontade dele, irmãos. Amém? Você está se animando com essas referências? Mas eu quero ir além também. Vamos continuar, amém? Eu quero que você vá para Mateus 8, 16, 17. Para mim facilitar aí a sua procura. Você vai só virar umas páginas. Mateus 8, 16 ao 17. Se eu fosse você, eu estaria com uma caneta aí, né? Porque é bênção, né? Ô, glória. Tem mais caneta lá, eu acho que tem, né? Lá naquela mesinha lá, né? Mateus 8, 16. Diz assim, queridos. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, meramente com a palavra, olha só, tem muita gente querendo fazer um exorcismo tão grande para expulsar um demônio, né, que chega a ser né, não porque tem que fazer isso, aquilo e aquilo outro e tal, e tem isso e aquilo, não, Jesus, meramente com a sua palavra, sai, amém?
Com a palavra, autoridade. Meramente com sua palavra, expeliu os espíritos e curou alguns dos que estavam doentes. Novamente fala a todos. E curou todos os que estavam doentes. Agora eu vou continuar no verso 17. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Amém? Eita glória, aleluia. Que maravilha, não é verdade, irmãos? Agora, queridos, eu quero que você abra comigo em Marcos 1,40. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem falou isso? Jesus. João 8,32. Jesus falou: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Em João capítulo 1, verso 1 ele fala, a Bíblia diz: no princípio era o verbo, ou seja, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Verbo é ação, o verbo é Jesus, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! Eita glória! Eu falei qual, irmãos, referência para vocês? Marcos 1? Marcos 1, 40, isso? Eita glória! Marcos 1, 40 diz, do 40 ao 42, amém? E aproximou-se de um leproso, rogando-lhe de joelhos. Olha só, o leproso se aproximou, né? Olha só, rogando de joelhos: se quiserdes, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e o tocou e disse-lhe: quero ser limpo. Olha só, irmãos, a Bíblia diz que esse leproso se aproximou, e de joelhos ele exclamou, ele rogou a Jesus: se quiser. Sabe por quê? Porque esse leproso não tinha dúvidas que Jesus era poderoso para curá-lo. Eu tenho certeza que esse leproso, ele presenciou muitas curas de Jesus. Ele não tinha dúvida de que Jesus era poderoso para curá-lo, mas ele chegou perto de Jesus e falou assim: se quiseres. Ele não tinha dúvida que ele era poderoso para curar, mas ele tinha dúvida se era vontade de Deus curar. Você entende? Tem muita gente nos dias de hoje na mesma situação desse leproso. Não tem dúvida que que Deus é poderoso para curar, mas não tem certeza se ele quer curar, ou se é da vontade de Deus curar. Amém? E o que Jesus fez diante disso? A Bíblia diz que Jesus se compadeceu profundamente. Jesus falou assim: quero, seja limpo agora. É vontade de Deus curar. Se quiserdes, falando para Jesus: se quiserdes, se for da tua vontade. Jesus falou assim: é da minha vontade, seja limpo agora. Amém? Aleluia. Que nós não possamos, que nós não devemos ser como esse leproso, chegar para Jesus: se você quiser, se for da tua vontade, me cura, Jesus, ou cura tal pessoa. Queridos, é a vontade de Deus. Agora existem elementos que cooperam para que a cura aconteça. E esses elementos que cooperam para que a cura aconteça são essenciais. A parte de Deus é garantida. Amém? O poder de Deus é garantido, a vontade de Deus é garantida. Agora entra a nossa parte em crer, em agir em fé, em não duvidar, para que a cura venha a ser manifesta. Amém? Eita glória! Você percebeu ali? Aí diz assim no versículo 42: no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Olha só. E ficou limpo. Eita glória! Amém? Você está se animando com essa palavra?
Agora abra comigo lá em Atos 10:38. Atos dos Apóstolos movidos pelo Espírito Santo. Ou Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Eita glória! Eu falei Atos 10:38. Você ama a palavra de Deus? Atos 10:38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando alguns oprimidos do diabo, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Porque Deus era com ele. Deus era com Jesus? Amém? Deus é com você? Opa, assim como Deus ungiu a Jesus, a Bíblia diz, queridos, mas era Jesus, Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder. Queridos, a Bíblia diz: vós tendes a unção do Santo. Amém? Vós tendes a unção do Santo. Essa mesma autoridade, esse mesmo poder, cada um que é filho de Deus, que nasceu de novo através da confissão, tem também através do Espírito Santo de Deus. O poder e a autoridade está no nome de Jesus, está na habitação do Espírito em nós. É o Espírito Santo habitando em nós que é a garantia de cura, de libertação, de prosperidade. Amém? Mas foi Jesus? Não, queridos, foi Ele através do Espírito que habitava nele. Do Espírito, queridos, da palavra, da unção que ele havia recebido. Mas cada um de nós também fomos ungidos. Cada um de nós agora, queridos, somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, estamos ligados à cabeça. Tudo que Jesus precisa fazer nessa terra hoje, Ele vai fazer através do corpo. Ele está sentado à destra de Deus, mas o corpo está aqui. A Bíblia diz que a terra é como estrado dos seus pés. Amém? A terra é como estrado dos seus pés. O corpo está aqui. Quantos são o corpo de Cristo aí? Sabia que no corpo de Cristo tem mão? Impõe as tuas mãos e os enfermos serão curados. O corpo de Cristo tem pés? Pés daqueles que propagam o evangelho da paz. Amém? Pés dos que caminham, aleluia, levando as boas novas. Eita glória, vamos avançar, né? Aleluia, amém? Então você percebe aqui, que eu falei para você abrir em Atos 10:38, é isso? Então a mesma unção, o Espírito Santo que habitava em Jesus e a unção que ele tinha, agora nós temos através do Espírito Santo de Deus. Somos o corpo de Cristo. Jesus, antes de subir, ele falou assim: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, impor as mãos sobre os enfermos, e os enfermos serão curados. Mateus 28, Marcos 16, amém? Fala sobre isso. Jesus deu autoridade para a igreja para continuar aquilo que ele começou a fazer aqui na terra. Mas era Jesus. Jesus, queridos, a Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Aonde Jesus está, existe cura. Aonde Jesus está, existe libertação. Aonde Jesus está, existe prosperidade, existe provisão. Aleluia. Amém? Nós percebemos, queridos, várias referências. Onde Jesus está, existe cura, queridos. A Bíblia diz assim: olha, Jesus estava ali, ele curou a todos. A Bíblia diz que sobre o corpo de Jesus emanava poder. Amém? A mulher do fluxo de sangue que ficou 12 anos desejando a cura, ela só foi curada depois que ela decidiu agir. Porque a fé produz uma ação correspondente. A fé não é passiva, a fé é ativa. A fé produz uma ação correspondente àquilo que você fala. Você fala daquilo que você crê no coração e você caminha em direção àquilo que você falou. Eu falo que ir para lá é certo, mas eu vou para lá. Aquilo que eu falei não valeu nada.
Agora, se eu falo que para lá é certo e eu caminho em direção, eu estou agindo certo, eu estou cooperando com a palavra. Amém? Então não é apenas crer com o coração, você precisa crer com o coração, amém? Falar com a boca, porque a Bíblia diz crer, por isso falei, e agir em direção. Aleluia. Então, onde Jesus estava, havia cura. Aquela mulher, 12 anos, mas quando ela saiu da sua zona de conforto e falou assim, ó, ela falou antes, queridos, ela falou lá na casa dela, eu sei que se eu ao menos tocar nas suas vestes, eu serei curada. Tem muita gente, querido, assim, ó, pensa que ela quer a cura com a imposição de mãos do pastor, muitas vezes, quer a cura, que Deus cure de qualquer jeito, mas sai eles começam lá em casa. Como eu estou saindo de casa para cultuar a Deus? Como eu estou saindo de casa para me expor à unção, para me expor à vontade de Deus para a cura? Eu saio de casa de qualquer jeito, eu saio de casa mais incrédulo do que eu. Você precisa crer. Eu sei que hoje, não é amanhã, é hoje, repita assim comigo, é hoje. Eu sei que hoje, se eu ao menos tocar, essa mulher fez isso, queridos, e ela foi curada. Tem muita gente hoje querendo agir como essa mulher. Se eu tocar, eu serei curado, amém? Mas Jesus, queridos, o desejo de Deus, através de Jesus, é que nós venhamos estar num nível acima. O desejo de Deus em Jesus é que nós venhamos ter a compreensão de que agora nós não estamos no papel da mulher, nós estamos no papel de Jesus. As pessoas precisam pegar e entender e declarar, eu sei que se eu for lá naquele lugar, na casa daquele homem, daquela mulher, falar com aquele homem ou com aquela mulher, ir naquela igreja, receber aquela oração, eu serei curado. As pessoas precisam ter essa atitude. Por quê, queridos? Porque nós somos o corpo de Cristo. Amém? Eu e você somos o corpo de Cristo. Se eu sou o corpo de Cristo, queridos, as pessoas têm que tocar em mim e ser curado. É um outro nível. É um outro nível. No corpo de Cristo a doença. Cristo é doente, mas nós somos o corpo de Cristo. Claro, queridos, assim, ó, são níveis, amém? Você vai crescendo em fé. Você cresce em fé. Não quero dizer, queridos, de maneira nenhuma você vai sair daqui já, vai lá no cemitério, vai botar uma tumba lá e vai falar, ressuscita morto aí. E o morto vai ressuscitar. Não estou falando que isso vai acontecer. Ainda que para Deus não é impossível, amém? Mas eu quero dizer o seguinte, queridos, que você vai começar a entender que você precisa agir em fé. Se você não crê para Deus, não ora por sua esposa, por seu filho, por uma dor de cabeça, você acha que vai ressuscitar o morto? Você precisa começar a crescer em fé, crescer e agir. Amém? Você precisa entender que você é o corpo de Cristo, quem cura é Ele. O seu papel é botar a mão. Ah, mas e se Jesus não curar? Queridos, esquece isso aí. Né? A mente racional e incrédula muitas vezes pode tentar dar essa informação, mas o Espírito é da fé. O Espírito vai falar para você, não, Deus é poderoso para curar. Amém? E você vai lançar através do Espírito a informação para sua alma, para sua mente. Fala assim, mente, você é incrédula. Eu te repreendo. E eu creio. E você vai impor as mãos e falar assim, através do Espírito Santo, no poder e na autoridade do Espírito Santo, seja curado agora. Amém? Vamos lá? Estamos avançando, né? Olha aí que bênção. Glória a Deus. Quantos creem que Deus não muda? Jesus, onde andava, curava. Não é verdade? Você crê comigo? A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele está no meio. Jesus está aqui. Por que nem todos são curados? Naquela época também. Naquela época também, alguns, né? Lá em Lucas 1,37 diz assim, ó, há acaso alguma coisa, né? Porventura alguma coisa demasiadamente difícil ou impossível para Deus? É uma pergunta. Existe alguma coisa impossível para Deus? Não. Não existe nada impossível para Deus.
Isso nós já sabemos que todo mundo entende. Creem, né? Tirando alguns atores, mas os crentes creem, né? Que não existe impossível para Deus. Ele é o soberano, Ele é aquele que pode todas as coisas. Mas o fato dele poder não significa que Ele faz todas as coisas. Porque a sua soberania lhe possibilita até isso. De poder alguma coisa e não querer fazer. Amém? Agora vamos lá, queridos. Algumas pessoas nos tempos de Jesus foram impossibilitadas de serem curadas por causa da sua incredulidade. Impossibilitadas por causa da incredulidade. Não por causa da vontade de Deus. Abra comigo lá então, Mateus, capítulo 13, versos 54. Nós já estamos indo para o final, amém? Mateus 13, Mateus capítulo 13, verso 54. Você achou aí? Eita glória. Palavras de salvação. Você achou? Mateus 13, 54. Diz assim, queridos. Eu vou ler o 13 também, né? É benção. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. Versículo 54. E chegando à sua terra, olha só, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Olha só, irmãos. Não basta apenas se surpreender, se maravilhar com o que Deus pode fazer. Olha só. Versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Versículo 56. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E se escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua própria terra ou na sua própria casa. E não fez ali, olha só, e não fez ali muitos milagres, por causa que essa foi a vontade dele? Não. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Só tem uma coisa, queridos, um fator que é determinante, um dos fatores que é determinante para a cura é você crer, você agir em fé. Se a pessoa for incrédula, não vai receber. Jesus, queridos, a Bíblia diz que foi para a sua terra. E Jesus fala assim: olha, não há profeta sem honra em sua casa. Sabe por que muitos não são curados nos dias de hoje? Porque não creem. Porque muitas vezes dão mais ênfase no locutor ou naquele que está transmitindo do que naquele que falou. Aquele que opera no Espírito, naquele que cura. Ou seja, Jesus foi para a sua terra, ali perto dos seus parentes ali, dos seus amigos, aqueles que cresceram com ele, e eles não. Sabe por que Jesus muitas vezes não cura no meio? Porque é muito familiar, né? Ah, eu conheço esse pastor aí. Ah, não, conheço esse pastor. É incrédulo, não acredita, e aí não é curado. Ah, eu conheço fulano, ciclano. Por que muitas vezes o pastor local está pregando, está ensinando, está ali falando, declarando, profetizando e muitas vezes tem um apelo para oração com imposição de mãos, alguns não são curados, ou muitos até não saem da sua cadeira, mas quando vem alguém visitante, um pastor visitante, sai todo mundo da cadeira e vem querer receber a oração.
não se assemelha mais ou menos ao que aconteceu com Jesus aqui? Não é esse fulano? Por isso, queridos, que acontece muitas vezes, a expectativa está mais no homem do que em Deus. A expectativa deve estar na palavra, deve estar na promessa, deve estar no que Deus prometeu a nosso respeito. É a vontade de Deus a cura. Eu sei que eu sou curado e sarado. Amém? Aleluia. Jesus, queridos, não pôde curar a muitos. Eu não quero ser tão pretensioso achar que todas as pessoas que eu vou impor as mãos vão ser curadas. Por quê? Porque tem o elemento compartilhar, cooperar. Tem o elemento concordar. Quando o pastor ou alguém impor as mãos sobre você, você precisa concordar com aquela oração, senão já era. Você concorda comigo? Você concorda que você é curado agora? Concordo. Você concorda que Deus é todo poderoso para curar você? Concordo. Você concorda que pelas pisaduras de Jesus você já é curado agora? Concordo. Então você é curado agora em nome de Jesus. Ponto final. Aí o pastor está ali, alguns estão se escabelando. Aí está ali, tal, ser curado e tal, e a pessoa está ali, às vezes, já recebi tanta oração, tantas pessoas já imporam as mãos sobre a minha cabeça, e que nunca, e não aconteceu. Dessa vez vai ser mais uma vez dessas, não vai acontecer, pronto, acabou, esquece. Tem gente, queridos, que é um colecionador de digital de pastor, de tanto que já levou imposição de mãos na cabeça. Mas se a cabeça está oca, queridos, não vai acontecer. Em outros casos também tem mãos vazias, né? Mãos vazias em cabeças ocas. Mas às vezes não é a mão que está vazia, às vezes é a cabeça que está oca mesmo. E você tem que concordar. É vontade de Deus cura. Aquele leproso chegou para Jesus: olha, se quiseres, se for da tua vontade, é da minha vontade, seja curado. Amém? Glória a Deus. Então existe uma outra coisa, queridos, agora para finalizar, que é um elemento, é um inimigo da cura, se chama incredulidade. Desculpa, incredulidade eu já falei, né? Repita assim comigo: dúvida. A dúvida é a irmã gêmea da incredulidade. Elas andam de mão dada assim, ó. A dúvida e a incredulidade. A dúvida, queridos, eu quero que você abra lá em Tiago 1,6. Tiago capítulo 1, verso 6. Está lá no finalzinho, perto de Apocalipse, né? Aleluia! Eita, bênção de Deus. A palavra de Deus é maravilhosa, queridos. A palavra de Deus é alimento, queridos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, queridos. Eu prefiro você se alimentando, do que você, talvez, né, fazendo muita coisa, muito movimento, mas sair daqui incrédulo. Você precisa sair daqui alimentado da palavra de Deus. Eu falei Tiago 1, 6. Eu vou ler o 5 também, pode ser? Tiago capítulo 1, verso 5 diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera. Queridos, olha só, se alguém tem falta de sabedoria, peça para Deus, que a vontade dele te dá a sabedoria. Isso pode se aplicar também à cura. Se alguém tem falta de cura, peça a Deus, é a vontade dele que te dá a cura liberalmente. Amém? Continuando diz: e ser-lhe-á concedida, verso 6, peça porém com fé. Não é só pedir não, queridos, tem que pedir com fé. Ai, me cura Jesus, me cura. Tem os 6 horas, 6 horas por mim. Jesus cura eu. Mas se o pedido for sem fé, não vai acontecer. Peça-o porém com fé, em nada duvidando.
Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Agora o verso 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Olha só, aquele que pede, mas que duvida, é semelhante à onda do mar. Não espere esse homem que vai receber do Senhor a cura. Ah, eu quero ser curado, mas se duvidar, não vai receber. É simples assim, irmãos, é a palavra de Deus. Tem que crer, queridos, tem que crer. Tem que crer. E muitas vezes, queridos, as pessoas, elas são pegas na armadilha da alma. Porque a alma, queridos, ela pende para o racional, para a razão humana. A alma, ela pende para isso. Então, o milagre, queridos, ele é algo espiritual, ele é algo milagroso, espetacular. Então, ele está pendendo para o espírito. Mas a mente, a alma, ela é racional, muitas vezes. Ela quer pender para a carne, para o humano, para a mentalidade humana. Então, muitas vezes ela vai falar assim, não vai acontecer não, é impossível isso aí. Mas sabe, queridos, a fé vem do coração. É possível você crer com o coração e talvez estar duvidando na alma, na mente. Mas aí você precisa mandar informação para a mente de que você crê no seu coração que aquilo é assim, ponto final. Amém? É assim, queridos, você não tem domínio sobre uma informação ou sobre um pensamento que vem na sua mente. Mas o que você não pode é alimentar esse pensamento. Você tem que pegar, na hora que vem, repreender. Amém? Eu te repreendo em nome de Jesus. Sai para lá, Satanás. Não tem aquele desenho que mostra assim na mente, mostra um capetinha e um anjinho. Um de cada lado, né? Aí o capetinha fala uma coisa e o anjinho fala outra, né? É só uma ilustração, irmãos. Mas sabe, queridos, o pensamento pode vir, mas você não tem que aceitar ele. Na hora você repreende. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu sei que a cura é para mim. Agora o último versículo. Amém? Marcos 11, 23 e 24. E nós finalizamos a ministração dessa noite. Aleluia. Para você ser cada vez mais, ir meditando para casa hoje, que é vontade de Deus que você viva uma vida de cura. Não é vontade de Deus que você viva doente. Amém? Marcos 11, 22 em diante, diz: ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ou seja, falar a este monte, falar ao problema, falar a circunstância, falar a doença, se alguém falar, diz assim, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar aonde? Na mente ou no coração? Aí é que está a questão. E não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Quem está falando aqui, irmãos? É Jesus. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, tudo é tudo mesmo, irmãos? Tudo que em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Em outra versão diz, por isso vos digo, tudo quanto em oração pedirdes, crede que já recebestes. Tem alguma versão assim? Crede que já recebestes? Amém? Credes que já recebestes. Sabe, irmãos, a oração da fé, ela crê na hora, ela crê hoje. Ela não crê que vai acontecer somente amanhã, ela traz o futuro para hoje. Amém? Você crê comigo? Tem muita gente que muitas vezes não recebe a cura, porque ela pede 10 vezes a mesma coisa. Está pedindo sempre de forma incrédula. Eu quero, Jesus me cura. Aí tudo bem, vamos supor que ele pediu, a pessoa foi curada na hora, mas as manifestações físicas não apareceram na hora, porque às vezes pode ser instantâneo, às vezes pode não ser instantâneo. Assim como uma pessoa desnutrida, que está em pele e osso, ela já foi restabelecida a sua saúde, mas ela precisa se alimentar durante um tempo, e se alimentando para o seu corpo retomando a força, amém? Muitas vezes na cura é assim também. A pessoa foi curada, mas vai existir agora um processo que ela vai restabelecendo a força dela. E a vida das células, a vida dos órgãos, muitas vezes acontece isso. Tem situações que são instantâneas, são na hora.
mas tem situações que não são assim. E muitas vezes, muitas pessoas são curadas e elas perdem a cura, porque elas não veem com os olhos, não sentem, né? A reação na hora, aí elas pegam e falam assim, tá aí, ó, não fui curado. Daí elas não vão ser curadas, não creem. Então pede, aí na outra oração é a mesma coisa, me cura. Na outra oração, me cura, Senhor. Na outra coisa, me cura, Senhor. Tá? O que está acontecendo? Você não orou e não creu que você já foi curado. A oração da fé ora, crê que já aconteceu e dali para frente, se você for orar sobre o mesmo assunto, você só ora agradecendo. Porque aí você vai estar orando de acordo com a palavra. Ora, aquela oração que eu fiz lá, eu fiz crendo. E quando eu orei, aconteceu e ponto final. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.